Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Roberta Rodrigues. Eu sou a Carolina Martins e o episódio de hoje é Como se constrói um pai e uma mãe? Vocês já pensaram em ter a marca de vocês registrada? Aliás, vocês têm alguma marca que vocês gostariam de registrar? Isso para nós da psicologia parece que a gente está falando grego, né? Mas nós aqui, vocês que nos acompanham sabem, a gente está com o Desculpa o Áudio Longo no processo de registro de marcas. Na verdade, é um processo que eu acho que a gente já está, né? Com o Desculpa o Áudio Longo registrado, é só Pode nosso. ser o nosso nome. E para quem tem um empreendimento, para quem tem uma clínica, para quem gosta, pensa, né, almeja criar cursos, palestras, enfim, isso pode dar uma segurança a mais, né? Porque como a gente tem ouvido e a gente fica toda orgulhosa, né? Que o nosso nome é um nome genial, várias pessoas vêm falar do nome, então é um cuidado. Então, um cuidado que a gente constrói e ninguém pode tomar. Sim. É um cuidado com o nome e um cuidado também com os nossos propósitos. Então, não só ninguém pode chamar Desculpa o Áudio Longo, como também ninguém pode, usando o nosso nome, fazer coisas com as quais a gente não concorda, né? Que ferem nossos princípios, nossos valores. Tem um cuidado nesse sentido também. Então, é uma proteção. E se vocês tiverem algum empreendimento que precisa ganhar nome próprio e segurança, a gente sempre comenta aqui, né, para entrar em contato com o pessoal da Sabiá Marcas, que é quem toma conta, né, desse registro para a gente. A gente já está com o nome nesse processo já registrado, mas ainda está acontecendo, né, o processo. E a gente tem um cupom. Vocês podem contar que vieram do Desculpa o Áudio Longo e passar o cupom Áudio Longo Sabiá 10, que tem um desconto aí de 10% também no valor desse registro, né, desse trabalho. A gente deixa sempre na descrição do episódio o site, o Instagram da Sabiá Marcas para vocês poderem entrar em contato. Bora pro episódio? Bora! Não é novidade dizer que se tornar mãe ou pai é uma tarefa difícil. As pessoas que não têm filhos conseguem ter dimensão disso, e aqueles que já os têm conseguem sentir na própria pele os dilemas da parentalidade. Esse termo significa o conjunto de atividades que adultos desempenham em relação à criança que está sob sua responsabilidade para assegurar que ela sobreviva e se desenvolva da forma mais saudável possível. Ufa! O próprio conceito tem tantos elementos que já nos inspira um certo cansaço. Aliás, cansaço este que é consenso entre as pessoas que se veem na função de cuidar de uma criança. É compreensível. Todo o processo que envolve gestar, parir, alimentar, ninar, higienizar, apresentar o mundo, proteger, dentre tantos outros verbos, em suas dimensões concretas e simbólicas, de fato é bastante exigente. Mas será que o cansaço deriva somente das tarefas físicas que esse cuidado envolve? Quão cansativa consegue ser toda a gama de preocupações, medos e angústias que o acompanham? A ideia de ser responsável pela vida de alguém pode colocar o sujeito em um lugar de poder e destaque, que apesar de tantas vezes desejado, pode ser também bastante assustador. Além disso, a chegada de um filho movimenta o psiquismo dos pais, provoca mudanças profundas, cria novas vias de acesso a conteúdos psíquicos que se preferiria manter escondidos. Ver-se como pai e mãe é indissociável de se ver como filho. Desempenhar funções maternas e paternas depende, em alguma medida, do registro dessas funções em cada um de nós. Soma-se a isso a idealização gigantesca que existe sobre essas figuras, especialmente a da mãe, e uma infinidade de regras disponíveis e facilmente acessadas sobre a forma correta de criar um filho. Afinal, há simultaneamente o risco de se cair em um modelo autoritário e o de descambar para uma permissividade excessiva que também não cuida, não oferece os contornos necessários. Qual a medida ideal, então, entre firmeza e gentileza? O conceito de suficientemente bom proposto por Winnicott pode nos ajudar a pensar sobre isso. Mas como definir o que é bom o suficiente? Porque a tal educação positiva acaba gerando tanta polêmica. Queremos conversar sobre os caminhos e portas que essas questões abrem. Pega um café e vem com a gente. Para isso, a gente tem aqui hoje uma pessoa querida e dedicada que pôde vivenciar esse tema nos estudos, na prática clínica e na própria vida, inspirando o nosso desejo de pensar juntas um assunto tão delicado. Mariana, no tempo de um áudio, conta pra gente. Quem é você?
Bom dia, meninas. Acho que eu vou começar agradecendo. Fiquei encantada de ver vocês apresentando o Pod, porque eu sou ouvinte, já sou fã, né, do Pod. É muito interessante estar desse lado de cá. Então, eu primeiro agradecer. E para eu me apresentar, acho que eu vou começar por essa dimensão mais do trabalho. Meu nome é Mariana, eu sou psicóloga, me formei aqui em Uberaba, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Encontrei as meninas por lá. Eu sou membro filiado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Eu estou em formação integrada de crianças e adolescentes, ao mesmo tempo que a formação tradicional. Eu sou sócio fundadora e membro docente do Grupo Psicanálise Uberaba, que é um projeto muito querido nosso aqui da cidade, que já é um grupo FEBRAPS e IPA, né, faz parte da Associação Internacional de Psicanálise. Sou mestre em saúde mental pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão, e eu fiz um trabalho com esse enfoque justamente em parentalidade, práticas parentais maternas e desenvolvimento infantil. E eu sou psicanalista de consultório, né? Clínico, é meu trabalho, meu foco principal. Sou casada com o Rui e sou mamãe do Miguel, então também tenho essa vivência de parentalidade desse lado de cá, que tem 1 ano e meio agora, meu filho. Tão bom te receber aqui, Mari. Sabe o que eu fui lembrando durante a introdução? De um estágio que nós três fizemos juntas. Construcionismo social, não é? Era da Laura. Sim. Inclusive, Grupos. o começo daquele estágio foi um caos e foi, né, desenrolando umas outras coisas tão interessantes, né? A gente publicou Sim. até um artigo, não foi? Foi um capítulo de De livro. Sim, foi mesmo. Porque foi muito difícil, a gente teve uma recepção, a gente não teve bem uma recepção e fomos tentar fazer uma construção a partir daquilo e até conseguimos, né? Foi bem interessante aquele trabalho. Sabe que antes da gente começar a gravar, tava falando disso com a Carol, a gente tava assim, nossa, o título é sempre aquela coisa mais difícil, né? O que a gente vai pôr de título e tal? E aí, conforme a gente ia estudando o tema e pensando, eu falei, acho que tem que ter no título a ideia de construção, né? De como que se constrói um pai, uma mãe, ou a construção da parentalidade. Agora você falando do grupo, né? Que a gente conseguiu construir um grupo, mas essa ideia de que é uma construção, né? Eu acho que ela é importante. Acho que, na verdade, em tudo na vida, né? A gente tem um desejo que as coisas venham prontas, né? Mas precisa construir. Eu acho que essa construção dessa função, ela também é por toda a vida, né? Eu não sei se a gente chega a finalizá-la. Até quando eu estava apresentando o currículo, eu pensei, até isso da formação, porque a formação em psicanálise, ela só começa, na verdade, ela não se finaliza. Eu acho que são funções muito vivas, então a dinâmica da vida, até do filho, né? É uma coisa você cuidar de um filho ali nos primeiros meses, depois nos primeiros anos, então os pais também vão crescendo junto com os filhos, né? As demandas vão mudando. Então, acho que é uma construção, mas ela não tem fim também. Acho que a gente não chega a dizer que conclui essa tarefa, né? De alguma forma. Me lembrei de alguma coisa que alguém que passou aqui pelo podcast falou, e eu vou ter que depois procurar para saber quem que disse isso, mas que falou assim, que estava tendo uma DR com o filho, e que a pessoa falou assim, mas eu nunca fui mãe de uma adolescente, você precisa ter paciência comigo também. Você lembra disso, Rô? Lembro, mas eu não lembro quem falou. Mas isso ficou marcado e voltou aqui, né? Então, assim, você tem o Miguel e ele tem 1 ano e meio. Você nunca foi mãe de uma criança de 1 ano e meio. Quando ele fizer 2, você vai estar inaugurando a mãe de uma criança de 2 anos. É uma construção constante em tempo real, né? Sim. E mesmo quando se tem mais de um filho, né? Porque aí também tem essa dimensão individual, né? Que também traz outros aspectos, né? É claro que acho que no segundo filho eu imagino que a gente já tenha ali alguma experiência na qual se apoiar, mas não é a mesma experiência também, né? Acho que tudo é muito diverso. Acho que mesmo se as crianças fossem iguais, coisa que elas não são, né? Sim. Não existe uma outra criança, no mínimo tem 2. Então já é diferente por já ter uma outra pessoa, né? Sim, já tem uma outra função. Eu me lembrei de algo, e aí eu vou colocar, porque eu acho que talvez já ajude a gente a começar a falar, né, da parentalidade e abrindo o tema. Há muito tempo eu atendi uma pessoa, ficou pouco tempo, e acho que eu já ouvi isso de outras pessoas também. Vou contar por cima, assim, né? Que é bem nessa ideia que a gente está conversando. Ela já tinha um filho, aí engravidou de outro, aí teve outro filho, e aí a gente pensa, bom, o segundo filho é mais fácil,
porque você já viveu com o primeiro. E em alguns aspectos talvez até seja mesmo, né? Mas o que pegou para essa pessoa, e eu acho que não é só para ela, né? Algo que aí já abre para essa nossa ideia de ter um filho é você voltar ao seu ser filho, é que quando nasceu um segundo, foi um colapso, porque ela entrou em contato com como era ser a segunda filha. Todas as implicações, né? De se eu dou atenção para um e o outro fica sem atenção. Isso foi aterrorizante, né, para essa pessoa. Então, acho que daí, quando a gente diz, se o segundo filho é igual ao primeiro, se a gente fosse pensar que ter filhos e cuidar de filhos tem a ver só com você cuidar do outro, e você é uma tela que não vai passar nada seu e não vai interferir em nada seu, né, ok. Ainda assim, né, Carol tá falando, não seria fácil, mas tem todas as implicações da própria pessoa, da própria criança no adulto que está ali, né? Sim, eu acho interessante isso que você está falando, Rô, que eu acho que traz algumas dimensões já para a gente pensar, né? Eu acho que a primeira que me veio, que às vezes são linhas finas entre algo que pode ter um bom uso e um uso difícil, que dificulta, que é esse das memórias, das experiências. Porque eu acho que a experiência, quando a gente se apoia nela, até no consultório, se a gente for pensar na função analítica, mas nessa função parental mais especificamente, a gente pode fazer um bom uso da experiência, por exemplo, da minha experiência como criança, né, do que eu consigo me identificar, ou da experiência que eu tive com o meu primeiro filho quando chega o segundo, mas tem uma linha muito fina quando essas memórias se tornam, de certa forma, armadilhas, porque aí a gente tem essa ideia de que aquilo vá se repetir, ou que precise, ou que não possa, né? Me lembrou um casal com que eu estava conversando, pai de um pacientinho meu na época, que estavam muito aflitos com algumas questões da criança. Era uma criança pequena, ele estava com 7 anos, e eles estavam muito preocupados com questões de alimentação, levaram ele na nutricionista, e era um menino saudável, ele estava dentro do peso esperado, até um pouco abaixo, mas os pais tinham um histórico muito significativo com isso. Tinham feito cirurgias bariátricas, e eles estavam com muito medo. E esse medo foi criando umas armadilhas ali, porque estava até confuso, parece que eles já estavam tratando algo no menino, mas que não existia. E eu lembro que quando eu conversei sobre isso com eles, né, de falar, olha, pode ser que a história dele é dele, né? Pode ser que essa nem seja uma questão. Vocês estão tentando fazer uma prevenção de alguma coisa que não está em pauta, né? E que às vezes pode ser que é quase como um tiro no pé, né? Porque cria um desassossego ali. Então, essas linhas são finas, eu acho que já passa assim, o que a gente pode se apoiar em termos da nossa experiência, mas nesse sentido de enriquecer ou até de libertar para andar para frente, e quando também vira uma coisa que amarra e retém, né? Quase como se fosse uma tendência ali à repetição, a perpassar sempre os mesmos significados. Eu acho que esse é um dos desafios, né, também da parentalidade, talvez o maior deles, que é essa discriminação. O que sou eu e o que é o outro, né? Que apesar de ser meu filho, é uma outra pessoa, é um desconhecido ainda, né? Isso também é uma construção. E dependendo da forma como a pessoa ouve isso, parece que ela, assim, acho que tem um risco da pessoa ficar perseguida com a ideia de que, então, eu tenho que prestar muita atenção na forma como as minhas memórias vão impactar, e eu não posso sentir essas coisas, né? Eu não posso ficar com medo, eu não posso misturar. E não tem muita escolha, né? Tá ali misturado já, e acho que a melhor possibilidade que a gente tem é perceber, convidar pessoas para perceber junto com a gente quando isso acontece. Porque lembrando isso que a Rô contou, em alguma medida bem menos intensa, acho que eu vivi isso com os meus cachorros, sabe? Sim. Não sei se eu estou ofendendo as pessoas por trazer ser mãe de pet no meio de um episódio sobre parentalidade. Não sou tão mãe de pet assim, eles não são bebês. Você tá falando da experiência subjetiva, né? Sim, mas cuidado. O ponto é, acho que eu até já falei dessa história aqui em algum momento. Eu tenho um cachorro mais velho e uma cachorrinha mais nova, que veio 2 anos depois. E eu sou muito a filha mais velha em vários sentidos, assim, eu tô muito naquele estereótipo mesmo, sabe? E aí, quando a Pititiquinha chegou, e ela era, né, o cachorro mais velho já era maiorzinho, e ela era tão fofinha, tão filhotinho, né? Filhotinho de cachorro é a coisa mais fofa que existe. Depois, talvez, os filhotinhos de humanos. E aí, eu lembro, assim, que eu tava sentada ali na minha casa antiga, tinha uma escada, eu tava sentada ali na escada, olhando os dois, e ele morrendo de medo dela, ele tinha muito medo dela. Era engraçado, ele é um cachorro grande, quando ele tá peludo, ele fica grandão, com medo de um pitico chucho, assim, enfim. E eu lembro de olhar para aquilo e me bateu uma angústia gigante
e eu pensar, eu não vou conseguir gostar dessa cachorrinha, porque eu tava com muita... Não tava com dó, não. Eu tava identificada com o Luigi, que é o meu cachorro mais velho, sabe? E ele tava, assim, não gostando de jeito nenhum daquilo. Ele tava angustiado e eu ficava pensando... E todo mundo, né, muito em cima da Pititinha. E eu, gente, eu não vou conseguir gostar dela. E que pensar isso, aí eu levei isso pra análise e foi assim, né? Vai e vai, né? Aí a gente encontra um monte de coisa. Mas que me ajudou a gostar dela, porque aí eu pude construir uma relação com a minha cachorrinha. E hoje em dia, assim, não falo que isso não passa, né? Mas é uma cachorrinha que eu amo. Isso eu posso dizer com muita segurança. Mas que isso veio, né? E que não sei se teria jeito de não vir, é isso que eu queria dizer, né? Que é uma construção. A partir daí pode ser construída alguma coisa. Eu acho que quando a gente nega esses pensamentos, aí a gente acaba brecando uma construção mais verdadeira, né? O que vocês acham? Sim, eu acho que tem essa dimensão, é um exemplo bonito, né? Porque eu acho que essa dimensão também de ir separando, né? Que eu acho que é um processo a posteriori. Eu acho que a gente não consegue isso quase como se fosse um botão, né? Como se fosse uma compartimentalização dentro da mente. Então a gente vai sentindo e aos poucos a gente pode ir fazendo um exercício de observação. Eu até pensei numa situação que eu vivi ontem, até bem recentemente, né, que foi nesse sentido, que eu fui a uma escolinha, eu e o Rui, a gente tem pensado em algo mais a longo prazo, para colocar às vezes daqui 1 ano, mas é uma pré-escola e são poucas vagas, então às vezes tem que já começar a fazer uma reserva, enfim. Aí eu fui lá conhecer e eu tive uma dualidade entre o que eu estava pensando e o que eu estava sentindo, porque eu achei a escola muito interessante, eu vi que as crianças estavam muito felizes, eu achei todo o modelo, né, toda a proposta muito, muito pertinente, eu gostei da diretora, nesse racional estava indo tudo muito bem, mas foi me dando uma vontade de chorar quando eu estava lá, assim, um aperto, e aí eu saí e fui pensar, gente, o que será que é isso, né, que eu estou sentindo? E aí eu fui conversar com a minha mãe, eu liguei para minha mãe, aí vendo também essas questões geracionais, né, aí minha mãe falou, eu acho que é talvez uma identificação com esse lugar da ansiedade de separação, né, do Miguel, que eu acho que não é tanto daquilo que é ofertado, porque então a escola pode ser interessante, ter outras crianças, mas é algo em relação a essa dimensão mais profunda, né, do que se deixa, dessa saída da casa, que é diferente também. É diferente que ele fique e eu saia para trabalhar e volte, né? Mas ele está nesse espaço. E aí eu acho que foi esse lugar de é muito misturado, né? E é difícil até fica difícil até de pensar, porque aí dá essa impressão de quase como se fosse um alarme. Então isso não é bom, isso não é bom. Eu não sei ainda se não é bom, a gente está conversando, a gente está decidindo como, quando, né? E se, mas eu acho que tem esse espaço também que é uma identificação com esse lugar infantil, que é uma coisa também que a Roberta estava falando, né? Que é desamparado, que é assustado, né? Aquele medo de errar, de fazer uma escolha que possa gerar algum tipo de desconforto, como se a gente pudesse controlar isso, né? Então tem essa dimensão também da onipotência, de pensar que tem mais no nosso controle do que tem. Então, todos esses lugares que a gente chama mais infantis. E é difícil isso que você falou, Carol, assim, de como que as pessoas podem ouvir, porque quando vocês me convidaram e falaram do tema, eu pensei muito isso, que dá um pouco de medo de falar e desassossegar as pessoas, né? Desassossegar os pais, quase como se eu estivesse colocando aqui algum parâmetro que eles possam sentir dessa forma, que precisa seguir ou que não pode, assim, pode, deve. É difícil, né? São riscos, mas depende também muito. Eu fiquei pensando nesse sentido da recepção e aí de como a gente separa isso dentro da gente, né? Faz sentido para mim? Não faz? Tem a ver com meu filho? Não tem? Que é algo muito pessoal, né? Talvez o desassossego nem seja uma coisa tão ruim assim, mas que bom que as pessoas possam se desassossegar. Essa palavra é maravilhosa. Mas que isso também conversa um pouco com essa coisa, assim, que a gente tem visto, né, de um monte de regra e as pessoas procurando 1000 cursos. Tem tanto curso de sono, eu fiquei chocada com essa prima que eu comentei antes com vocês, que acabou de ter bebê, tava falando de 1000 vertentes diferentes, são linhas, e um monte de curso de sono específico, e a minha questão não é nem existir curso de sono, existe tanto curso de sono assim, sabe? E acho que isso que você falou conversa um pouco com isso, assim, tem tanta regra para tudo o tempo inteiro, assim, e regras diversas e jeitos certos, isso perturba um pouco essa condição de pensar, né, se isso dá certo para o meu filho, isso não dá, o que você está dizendo.
Vocês não acham que porque tem uma série de idealizações aí, que se a gente vai, pega nesse fio para ver o que tem por trás, a gente vai ficar muito triste e se frustrar, porque a gente tem uma idealização, né? Que a hora que você se tornou pai e mãe, você se tornou uma outra entidade, né? Uma entidade que sabe, uma pessoa que é responsável, que quer quem cuida. E eu fico pensando quando a gente vai orientar pais, assim, né? Dar devolutivas, orientar pais, quando a gente chama os pais para conversar em relação à criança que a gente atende, o tanto que é uma armadilha também, porque é um desejo que eles nos traz de me ajuda a entender, me explica o que está acontecendo. E eu lembro que no início da minha clínica, eu acho que eu fazia isso nas sessões com os pais, de orientar. Parecia que às vezes eu sentia que eu estava dando bronca até, sabe? Falando que eu estava fazendo alguma coisa de errado. Sim. E que depois eu fui entendendo que o que esses pais precisam também é de cuidado. Então, muitas das vezes que eu vejo hoje, quando eu atendo os pais, não é para orientar alguma coisa em relação ao que eles têm que fazer ou deixar de fazer com os filhos, mas é oferecer esse cuidado para eles também. Porque não é porque eles se tornaram pais que eles não precisam de cuidados. Eu acho que talvez é difícil para a gente sair dessa idealização, porque a hora que a gente começa a pensar sobre isso, que se eu sou pai e mãe e não sou tão perfeito, maravilhoso assim, tenho tantas dúvidas, tantos medos, nasce um ser que eu ainda não me identifico com ele, pelo contrário, né, é um estranho, igual o Luigi pode olhar para a cachorrinha ali, né, quem que é essa que chegou aqui na minha casa? Eu acho que olhar para tudo isso é olhar para como os nossos pais lidaram com a gente quando a gente nasceu. Então é um fio que é perigoso, né? Você começa a olhar, você vai olhando várias outras coisas. E eu acho que o risco maior é todas essas ofertas que tem hoje em dia, que vem para... Não pega nesse fio, não. Compra aqui o curso, que isso aqui vai te resolver. E é uma ideia um pouco mágica, eu acho que aí tem um sonho, né? Quase como se pudesse existir uma fórmula, como se pudesse existir um jeito, né? Que sana. Mas eu fico pensando que isso talvez desconsidere uma dimensão do que é da interiorização de cada um, né? Olha o exemplo que me veio assim na cabeça de uma mãe, uma mulher que eu escutei contando, que ela ouviu os dois filhos conversando, dois menininhos, sobre uma situação em que ela tinha mandado eles comprarem uniformes da escola com, não sei se motorista, babá, ela não foi. Ela mandou mandou alguém levá-los e eles compraram. E aí um dos filhos estava falando assim, mas a mamãe nem liga pra gente, né? Ela nem quis ir, ela nem se importou, a gente não, ela nem quis ver os uniformes. E o outro filho falava assim, não, eu acho que você não entendeu. A mamãe confia na gente, ela achou que a gente podia escolher, ela deixou a gente escolher, né? Então você vê que a atitude da mãe é a mesma, a situação dos dois era compartilhada, mas a percepção de cada um é muito diferente, que depende muito do mundo interno. Então, isso de ter uma oferta, essa preocupação, às vezes, em oferecer algo, às vezes desconsidera essa dimensão, porque às vezes eu ofereço, eu faço uma ação com uma intenção, ou com uma ideia, ou com um propósito, mas a recepção daquela criança ou daquele paciente, né, é muito particular, depende muito de como o mundo interno dele se organiza, se naquele momento está com mais tolerância ou menos, né, se tem mais condições ou menos, então também é muito, a gente às vezes se pega falando muito do externo, né, e o interno, o que colore essa receptividade, que foi um pouco que você perguntou no começo, né, na introdução da questão do Winnicott, né, o que é suficiente, e é muito difícil medir isso, né, porque depende muito também do que é da constituição daquela mente, daquele bebê, daquela criança, né, é muito relativo, então não sei se tem, a gente fala, se eu ficar em casa por tanto tempo, se eu sair antes, favoreça a autonomia, ou não favorece, depende muito, e como a criança vive aquilo, né, e quando você estava falando dos nossos pais, desse fio, depende muito desse olhar nosso também, de como a gente significa essas experiências, né? Por exemplo, eu e minha irmã, a minha mãe, os nossos pais, mas a minha mãe em específico sempre trabalhou muito, trabalha ainda, e a minha irmã às vezes fala sobre isso em relação à infância com um viés um pouco mais melancólico, sabe? Do fato de que minha mãe estava trabalhando, e eu já não sinto isso tanto, eu acho que eu senti um pouco mais numa linha de ser um modelo. Até acabei seguindo a mesma área, a mesma profissão, né? Enfim. Então depende muito, né, de como que isso é vivido, né? O que é
favorece ou desfavorece, e como que aos poucos na nossa vida adulta, eu acho que os trabalhos das nossas análises talvez sejam esses, de fazer as pazes com essas figuras parentais reais, que nunca vão ser essas que a gente gostaria ou idealizaria ou esperaria ter, né? E que talvez ajude a gente como pais também, né? De entender que a gente também não vai ser, não vai poder ocupar esse lugar tão idealizado, tão perfeito, porque ele não existe, né? É tão interessante ver a gente pode chamar de poder mesmo das narrativas que a gente vai contando sobre a mesma situação, e como a gente pode ter mais de uma narrativa construída dentro da gente e escolher mais ou menos, numa escolha provavelmente inconsciente, mas escolher um caminho que aquela narrativa vai tomando também. Que é também um pouco de um trabalho de tradução, né, Carol, que eu acho que é esse, da interpretação da situação, da narrativa, né, e aí isso também é muito variado, né, eu acho que, por exemplo, eu dei esse exemplo dos dois menininhos, mas esses olhares com certeza se cruzam ou oscilam, né, eu acho que ajuda também para conversar com os pais, né, de tentar... Eu acho que desfazer um pouco esse lugar da onipotência, que é muito sofrido. Eu acho que, de certa forma, tem uma dimensão, às vezes, pode ser do desassossego, de eu pensar, nossa, então eu não controlo tanto, né? E a gente sentir isso como um desamparo, mas eu fico pensando mais para esse lado da libertação, né? Eu faço uma oferta, e aí eu vejo, é que nem nós três aqui, vocês falam alguma coisa, e aí vocês observam o que surge em mim, aí eu falo alguma coisa, observo o que surge em vocês, e assim vai, né? Então, se a gente consegue minimamente soltar, mas é difícil, porque nessa função parental tem muitas expectativas imbuídas, né? Então, quando a gente consegue abaixar um pouco esse volume, às vezes a coisa se encaminha com um pouquinho mais de leveza, se der, né? Esses dias eu estava lembrando de uma supervisão que eu estava dando, e acho que esse é um lugar sedutor, né, também, quando a gente está no lugar da supervisão ali, com o paciente também, mas eu acho que na supervisão é um lugar que você parece que, né, novamente vem um pedido, né, olha, me ajude, né, a atender meu paciente, me ajude a entender minha clínica, e é muito fácil a gente cair nesse lugar, né, de quem sabe e quem vai dar uma orientação certeira. Então, aí a gente estaria como esses cursos que a gente está falando, que os cursos em si não são ruins, só que os cursos vão falar, às vezes, de um vértice daquela pessoa que está dando o curso. Não quer dizer que aquilo vai servir para todos. E aí, na supervisão, eu acho que a gente foi conversando, assim, né, sobre o atendimento ali, no momento do atendimento, o analista poder ser mais livre para criar, né, livre para estar ali. Aí eu achei muito legal, porque aí a supervisionanda falou assim, nossa, agora eu tô até com vontade de atender. E era alguém que estava contando, né, que não estava com vontade de atender a pessoa, né, que ficava assim, às vezes até achava bom quando a pessoa desmarcava. Então, você falou isso, acho que eu lembrei de quando pode diminuir um pouco essa pressão, que surge talvez uma curiosidade, uma vontade, né, de que eu vou fazer, será então, na próxima sessão com esse paciente? Que é de um lugar mais de criatividade. Sim, e eu pensei também, você foi falando isso dos cursos, até esses cursos do sono, eu tenho achado um pouco preocupante essa infusão de informação, até das redes sociais. Eu tenho observado em várias dinâmicas, assim, até com amigas, vizinhas, comigo mesma, com pacientes, com famílias de pacientes, né, que tem algumas confusões acontecendo, porque às vezes são algumas informações muito dissociadas, elas são muito como se elas fossem avulsas, né? E muito categóricas. E aí eu acho que isso descola muito da experiência vivida e tem um risco aí, porque eu acho que pode ser um barulho que atrapalha. Eu acho que não é nem que às vezes não tem o efeito esperado, né? Mágico prometido. Não é nem só isso, eu acho que às vezes pode gerar uma confusão. Você foi falando, me lembrou um texto do Rubem Alves, depois eu posso indicar para vocês indicarem, que foi até, na verdade, como é que chama quando a gente faz uma eulogia? Ele escreveu quando a doutora Judite Andreucci, que foi analista dele lá de São Paulo, morreu. Ele publicou na Folha de São Paulo.
sobre ela. E tem um trecho que ele fala um pouco da psicanálise ser um ser da escuridão, que é quando as luzes se apagam, que vem os interpretadores de sonhos, né, que vem esse olhar psicanalítico. Porque se vocês forem pensar, quando tem muita luz artificial, tem muita iluminação, tipo na cidade, a gente não enxerga as estrelas, a gente não consegue ter uma visão de céu. Então, a gente precisa apagar muita coisa para a gente e ficar muito escuro para que aqueles fachos venham se iluminar espontaneamente, a gente consiga enxergar. Então, isso dos cursos me preocupa, porque eu fico pensando que são iluminações artificiais e que às vezes fica muito difícil, às vezes, principalmente no comecinho, né? Naqueles meses do puerpério, que já são muito confusos, principalmente para a mulher, para o casal, né? E aquele monte de fachos de dicas, ou por mais bem intencionadas que possam ser, que confundem muito e que aí perturbam, né? Não é que desassossegam, perturbam e atrapalham até, né, o desenvolvimento de uma função própria. E aí isso me preocupa porque tem umas informações muito dissociadas. Essa questão do sono, né, muito categóricas. Por exemplo, tem um termo que tem sido muito comumente usado, que é associação de sono. Então, se você nina a criança ou canta ou dá uma chupeta, ou ela mama, o bebê mama antes de dormir, se tem algum tipo de ritual, aquilo pode criar uma associação negativa, e aí o bebê não vai dormir bem porque ele vai ter necessidade daquilo. Essa nomenclatura eu acho muito confusa também, né? Então, o que é isso, né? E o que é um bebê recém-nascido, né? E a necessidade do bebê de ser embalado. Então, acho que algumas coisas vão ficando um pouco operacionais, né? Como se você tivesse que seguir, e como se todos os bebês, inclusive treinamento do sono, que é uma coisa que tem vários estudos antigos até, não é uma coisa nova, dentro da psicologia comportamental. Tem vários estudos grandes, né, enfim, de como se pode fazer isso, deixa o bebê, tem métodos diferentes, né, deixar o bebê chorando, não deixar, mas que é uma coisa que às vezes também desconsidera. A gente pode pensar assim, como é que isso se aplica, quando, para qual família, e não são todos os bebês que respondem. Se você for pegar esses estudos para ler, não é assim, se você fizer o treinamento de sono, seu bebê vai dormir a noite inteira, e às vezes não, porque dependendo de como é aquela mente, aquilo pode desassossegar a criança, né? E às vezes ela pode dormir pior, então depende muito o que funciona para cada criança, para cada família. É muito difícil a privação do sono, foi uma coisa que eu vivi, né, no começo, nos primeiros meses com o Miguel. É sofrido, então a gente pega uma pessoa que está num estado de sofrimento físico, né, é difícil pensar quando você não dorme, e aí você fala, toma aqui uma coisa que vai resolver. A gente quer acreditar, porque a gente quer aliviar, né? Aliviar aquele sofrimento. O que eu acho que entra numa questão parental também. Se a gente tem muita pressa de aliviar o sofrimento da criança, de distrair, de dar alguma substituição, será que a gente está, de fato, aliviando, ou a gente está tentando pular uma etapa que precisa, de alguma forma, ser vivida, né? Vai misturando, né, as funções. Eu acho que o que mais me incomoda nesses cursos, assim, no excesso disso, é o usar desse momento sensível e delicado que você está dizendo, sabe, Mari? E usar, para mim que as coisas soam meio perversas. Acho que é essa a questão. Não estou dizendo que as pessoas que vendem curso são pessoas perversas, mas que a coisa em si soa meio desse lugar, porque é um uso de um momento sensível para tirar um lucro daquilo. E é quando achar um nicho de mercado, né? Acharam um nicho de mercado aí, e isso me incomoda muito. E aí é botar uma luz artificial que, na verdade, nem ilumina nada. Ela tá ofuscando, né? Aquela luz excessiva que deixa a gente até meio cego, assim. Sim. Parece que me coloca nesse lugar. E aí ter materiais, né? Acho que como isso que você está dizendo, como o texto do Rubem Alves tem um lugarzinho cativo no meu coração. Inclusive, um parênteses, né? Se você topar enviar para a gente pode encaminhar para os nossos apoiadores do Catarse. A gente tem um projeto de financiamento coletivo, que é no Catarse, e lá tem a newsletter quinzenal, tem a newsletter para cada episódio, né? E a gente pode encaminhar esse, pode encaminhar um outro que eu lembrei aqui, que acho que conversa com esse, que é um texto da Eliane Brum, sobre essa dor dos pais, que eu acho que isso tudo vai amarrando. Mas o que eu quero dizer com isso, fechado parênteses, é que isso talvez acolha mais, mesmo que não venha trazer esse remédio rápido que vai fazer passar e vai resolver e pronto, vou poder dormir em paz, ufa. Mas acolhe.
Tô lembrando muito da minha cunhada. Eu tenho falado bastante do meu sobrinho aqui, que acabou de nascer, que vai fazer 4 meses. Eles estão morando nos Estados Unidos, então tá longe de todo mundo ainda, uma outra língua. E aí a gente estava lá no primeiro mês, né? Quando ele nasceu. E aí a mãe da minha cunhada estava falando um dia assim, indignada, assim. Porque eu tô falando um monte de coisa pra Carol aqui, que é minha cunhada, né? Que dá para fazer isso, fazer aquilo, que não pode fazer isso, pode fazer aquilo. E ela só confia em mim depois que ela entra no Google e pesquisa e vê lá a mesma resposta que eu dei. E aí, hoje ainda tem a inteligência artificial, né, que você coloca ali, você não precisa nem ler um documento, né, ele já aparece ali, né, Sim, primeiro, assim, mais rápido, né, a faz um informação, resumo. um resumo, E eu acho que isso ajuda de alguma forma, né, nessa medida do que a gente está falando, assim, sei lá, antigamente você teria que pegar, vamos supor que você precisaria de uma informação. Se você quisesse uma informação mais intelectual, você pegaria uma Barça, você procuraria, talvez não teria, mas você daria mais valor nisso que é passado pela oralidade, pelo contato ali com alguém que já viveu, que vem também com todas as suas questões transgeracionais, mas tem algo que não dá conta, né? Então, assim, um dia a minha cunhada estava falando, o meu sobrinho teve muita disquesia. Agora ele tá aprendendo a fazer o cocô, e é bonitinho demais ver a carinha que ele faz, ele concentrado para fazer o cocô, mas no começo foi muito difícil, porque ele não estava fazendo, né, ficando um tempo sem fazer, e a minha cunhada angustiada, e aí um dia ela falou assim, eu não aguento mais ver ele sofrendo. E aí, isso no nosso grupo, assim, que a gente tem, né, da família. Aí eu chamei ela no privado para a gente conversar um pouco. E aí eu contei para ela do que eu tinha ouvido naquele dia, que eu tinha visto um podcast da Sociedade aqui de Ribeirão, que o Cesário estava falando, né, que a gente sempre sente dor, né, e que a diferença é que a gente vai aumentando a capacidade de sentir dor. Então, ele estava falando de atividade física, né, que toda vez que a gente vai fazer uma atividade física, a gente solta ácido lático. Então, sempre dói. Só que aos poucos a gente fala assim, não tá doendo mais treinar, né? Só que a dor tá lá. Você só aumentou a sua condição de sentir a dor. Mas a dor tá lá, porque sempre tem o ácido lático e tal. E aí, eu conversando com minha cunhada, eu falei isso para ela. E aí ela falou assim, nossa, cunhadinha, era tudo que eu precisava ouvir hoje. Então, assim, tem algo que é da informação e tem algo que não é de mais conteúdo, né? Assim, é mais de continência, de oferecer um espaço. Mas é que eu lembrei do texto do Mia Couto, Murar o Medo, e tem uma passagem desse texto que ele fala algo que eu acho que essa conversa nossa me fez lembrar. Vou ler, é só um pedacinho. Ele cita nesse texto o Eduardo Galeano e fala assim: os que trabalham têm medo de perder o trabalho. Os que não trabalham têm medo de nunca encontrar trabalho. Quando não tem medo da fome, tem medo da comida. Os civis têm medo dos militares. Os militares têm medo da falta de armas. E as armas têm medo da falta de guerras. E se calhar, acrescento agora eu, há quem tenha medo que o medo acabe. E eu acho que esse é o ponto, né? Assim, os cursos talvez ofereçam, acho que é o perverso que a Carol está dizendo, assim, é acabar com medo. E esse medo eu pensei talvez também nessa dimensão da falta, né? Essa frase, esse trecho, né? Quando ele fala quem tem trabalho tem medo de perder, quem não tem medo de não ter, que é um pouco como se fosse esse olhar para aquilo que não se tem, ou que é diferente. Eu acho que isso também entra muito nessa dimensão parental, né? Às vezes é diferente de quando a gente pode olhar mais para o que se tem do que para o que se falta, porque sempre falta. Então, uma coisa que eu pensei até que a gente poderia conversar sobre em relação, que eu acho que fica também para os casais, né, para os pais que estão compartilhando essa função juntos, né, que é esse olhar para o que é possível entre eles, né, para o casal parental, né, nessa dimensão das funções, e não para aquilo que cada um não faz, para aquilo que cada um não dá conta, ou que se pode perder. Entra um espaço competitivo, às vezes, a mãe e o pai, né? De, mas ele faz menos, ou ela faz menos, ou ele faz diferente, ou ela faz diferente. E aquilo vai virando um problema, ao invés de poder ser algo que soma, né? De pensar assim, ele não consegue ninar o bebê, não conseguiu ninar o bebê, porque ele tava, o choro deixa ele angustiado, mas ele foi lá e lavou uma louça, né? Então eu não tive que fazer esse serviço e eu fiquei mais tempo com o bebê. Então, sem colocar diferença de peso nisso, né? Isso faz de um pai melhor ou uma mãe melhor e do outro menos, mas de ser diferente.
Acho que você leu esse trecho do Mia Couto, me lembrou isso, né? Da gente também ter abrir esse olhar mais generoso até, né? Pra gente mesmo, pro outro, pro parceiro, pra criança, né? Esperar que a criança também tenha esse olhar generoso pra gente, de ter paciência com algumas coisas, né? De aceitar essas dores, igual você falou do seu sobrinho, né? De ter a própria condição de tolerar algum desconforto e fazendo essa dinâmica. Eu acho interessante falar isso, porque eu acho que pegando essa ideia dos cursos, eu tenho observado, não sei se vocês têm também, mas eu tenho observado, às vezes, nas famílias que têm essa composição de casal, esse espaço muito competitivo, né? Às vezes tem um dos dois, a mãe, por exemplo, que lê muito, se informa muito e coloca essas regras mais estipuladas, e o pai não vê sentido, e aí fica aquele cabo de guerra. Aí, isso que você fez com a sua cunhada também se perde, que é isso de poder pensar junto, de ter esse acolhimento familiar, geracional. Eu tenho visto muito as pessoas mais jovens muito fechadas, assim, com muito medo de serem criticadas, muito fechadas à participação familiar, né, na criação dos filhos. O que eu acho que pode ser muito fantástico, né? Ter uma avó, um vô, ter tios, ter mais personagens. Muito fantástico para a criança, muito fantástico para os pais, mas desde que tenha esse espaço também de que isso possa caber de um jeito não persecutório, né? Que nem isso que você fez com a sua cunhada, que eu achei bonito, que foi lá conversar um pouco, ouvir um pouco dessa angústia que ela tava, e não é aquela ideia de falar faz isso ou faz aquilo necessariamente, mas de compartilhar também um outro lugar de percepção, né? Até comigo, eu lembro de um dia que eu estava conversando com a minha mãe, e eu nem lembro, vocês veem como nunca é sobre o assunto, eu acho que é sempre mais sobre a nossa reação emocional, né, diante das trocas. Eu não lembro o que ela falou, mas eu lembro que eu fiquei sentida e falei, mãe, você só me critica. Era alguma coisa em relação ao Miguel, né? E ela parou para pensar, ela escutou eu falando isso, ela parou para pensar e falou assim, mas eu não foi minha intenção te criticar, eu tenho achado muito admirável o jeito que você está fazendo. Eu acho que eu quis te contar uma coisa que eu estou pensando, né, que é de outro jeito. Aí parece que eu acalmei também e fui pensar, gente, então ela está me oferecendo uma outra ideia, eu posso ou não usar, pode ou não fazer sentido para mim, mas só esse compartilhar, às vezes, já pode ser algum alívio, se ele não é muito persecutório, né? Que às vezes é esse modelo também que a Roberta estava falando das nossas conversas com os pais, que não é tanto para dizer faça, não faça, deve, não deve, pode, não pode, está errado, não é um espaço moral, mas esse espaço de conversar junto, né? Que às vezes é uma função que pode ser solitária, essa função parental, né? E aí entra o medo também. E às vezes ter uma troca, não que seja para achar uma solução, mas que seja para ter companhia, né? Faz falta. Às vezes os cursos também entram nesse lugar, a gente está um pouco colocando de lado as vovós, as bisas, né? Essa sabedoria transgeracional e colocando esse lugar da inteligência artificial, do Google, do Instagram, né? Nesse patamar, né? De importância. Esse episódio é patrocinado por Ana Luísa Guimarães, Anglophone English Curses, @escuta_na_praca, @flaviana.psico, Francisco Alves, Iraci Pereira, José Roberto de Almeida, Lúcia Barbosa, Luiz do Nascimento, Maria Carolina Bisinotto, Maria Carolina Figueiredo, psicóloga Patrícia Pimenta, Sônia de Almeida e Terezinha Barbosa. A partir de R$ 21,00 você pode ser nosso patrocinador e também ter seu nome ou @ citado aqui. Acesse www.catarse.me/Desculpa o Áudio Longo e venha fazer parte do nosso time. Quem nos segue no Instagram já viu a grande festa que está sendo receber tanta gente nova pertinho de nós. Você, que está procurando uma forma de se aproximar mais da teoria psicanalítica, conhece o Enlace? O Enlace é um espaço de Piracicaba que oferece cursos de especialização para profissionais da área da saúde, principalmente da área psi, que estejam interessados em aprofundar seus estudos em psicanálise de forma ética. São oferecidos 3 cursos online de 2 anos de duração, reconhecidos pelo MEC. O curso de Fundamentos Psicanalíticos, com o objetivo de estudar a teoria e a técnica dos principais autores da psicanálise.
O curso Constituição do Sujeito e Intervenções, que tem a proposta de estudar a constituição da mente em um módulo teórico e um prático, com a experiência rica da observação de bebês pelo método Starbeak, e o curso de especialização em psicanálise da criança e do adolescente, que articula estreitamente teoria e clínica a partir de aulas teóricas, estudos de caso e atendimentos clínicos supervisionados. A gente sabe o quanto é importante que o nosso contato com a teoria seja cuidadoso, e é isso que a equipe do Enlace proporciona. Acessem o site www.enlacepiracicaba.com.br para ter mais informações sobre os cursos e os projetos em andamento e para se encantar, assim como nós nos encantamos, com a generosidade da biblioteca online que eles disponibilizaram. Sério, gente, tem muita, mas muita coisa interessante por lá. Para mais informações, vocês podem também entrar em contato pelo Instagram, @enlace_cursos. Bons estudos! Eu fiquei pensando que isso que vocês estão falando me faz lembrar daquele provérbio africano, não sei de qual lugar da África, até pesquisei isso esses dias para trás e não achei, só provérbio africano, que fala que precisa de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. Sim. E acho que é um pouco disso, né? E que ter noção disso significa pensar a interação entre as pessoas dessa aldeia, mas principalmente eu acho que é disso que vocês estão falando, assim, ter a dimensão de que se trata de pessoas o tempo todo. Porque essa coisa de um treinamento muito rígido, ou até excesso de tecnologia, eu acho que até é um cuidado nosso, assim, né? Eu, pelo menos, eu acho que vocês também devem pensar algo parecido. Sou muito grata pelo que a gente tem em termos de tecnologia. É uma facilidade, inclusive, de produzir coisas diferentes, de encontrar, de ampliar nossos horizontes, assim, gigantesca. A inteligência artificial ajuda em muitas coisas, sim. O problema é a gente ficar refém disso, ou tratar isso como a grande verdade, né? Mas eu tenho um risco também da gente ficar tratando as pessoas como tecnologias também, né? Então, o bebezinho que tá ali é uma pessoa, e como pessoa vai ser imprevisível, igual os pais também, um com o outro, essa coisa de construir a relação de casal. É sempre uma aposta e uma surpresa. Fazer par é sempre isso, né? Então, são pessoas. E parece que isso é um lembrete que é importante. E que não é uma coisa que também se esgote, né, Carol, de a gente sentir essa, que foi o que a gente estava falando no começo, como se chegue a se concluir, né, que a gente chegue num equilíbrio perfeito, né. Eu acho que esse uso das pessoas como tecnologia, quando você falou isso do bebê, eu acho que também tem isso, né, que às vezes a questão do sono, né, como a gente estava falando dos cursos do sono, o que a gente entende como, que expectativas que se tem de um bebê, né, o que você entende de uma criança, o que você espera de uma criança também, né, como que você entende esse lugar do infantil, porque às vezes também existem algumas confusões, essas expectativas atrapalham, né. Por exemplo, a gente pode ouvir, vamos imaginar assim, duas mães, né, cada uma com um bebê, né, e a gente perguntar como que vai o sono, e às vezes uma mãe pode responder, vai bem, ele acorda mais ou menos de 3 em 3 horas para mamar e dorme bem, tá tudo certo. E uma outra mãe pode falar, nossa, tá muito difícil, ele acorda de 3 em 3 horas na madrugada, ele tá sempre precisando mamar, eu já não sei mais o que fazer, eu não consigo dormir, e tá em uma situação de desespero. O que também depende da vivência interior, né? Também não tem certo e errado nisso, mas dessa dimensão do que é, e tem dimensões diferentes na parentalidade, né? Às vezes tem cantos que são mais difíceis para mim e para o Rui, por exemplo, meu marido, são mais fáceis e vice-versa. Por isso que também é muito bom quando a gente tem essa possibilidade de ter o casal, né, de ter a dupla, mas isso também é muito do que a gente espera, assim, será que você esperava que o bebê fosse dormir a noite inteira? Será que você já imaginava que um bebê tinha um sono entrecortado? Será que você esperava, por exemplo, que uma criança fosse ficasse mais sentada? Ou que, sei lá, os desejos também, né? Que seu filho fosse gostar de ler, que seu filho fosse gostar de jogar futebol, que ele fosse ser assim ou assado. E aí, como que isso às vezes atrapalha a nossa percepção do que de fato se tem e poder aproveitar o que se tem, que eu acho que é entre isso que eu estava falando, de ficar olhando só para o que falta, né? Para o que não tem, para o que está incompleto. As expectativas atrapalham muito. É difícil não tê-las, mas eu acho que aí entra também a análise, né, de cada um, de ir separando aos pouquinhos, né? Mas isso é meu, era eu que queria, né? Eu que acho que isso é melhor, não sei se
necessariamente para ele vai ser ou ele vai gostar, né? Ele, eu falo filho, né? Eu acho que depende, mas é difícil, eu acho que é um constante. Em um dia, a gente imagina que isso vai acontecendo milhares de vezes, né? Não é uma coisa só. Mas às vezes tem expectativas que são muito grandes, é como se elas tomassem conta, né? Por exemplo, na adolescência, expectativas em relação à sexualidade dos filhos, expectativa em relação à profissão dos filhos, né? É que nem aquele brinquedo, o Miguel tem um brinquedinho de formas de encaixar as peças, e às vezes ele vai ficando meio frustrado, que ele tá tentando encaixar a estrela na bola e não encaixa. E aquilo vai começar a irritar ele. Tem uma hora que ele larga e sai, ou ele abre a tampa e coloca tudo lá dentro, né? Ele faz um atalho. Porque é tipo isso, acho que às vezes a gente fica assim, encaixa o filho nesse lugar e não encaixa, né? E é doloroso, machuca a gente, machuca os filhos, né? Acho que isso é uma coisa que às vezes faz parte das análises também quando a gente trabalha com adolescentes, crianças, famílias, né? Ou com pacientes nossos que são pais e mães, né? De aos poucos atenuando isso. Eu queria muito, eu acho que seria maravilhoso, mas talvez não vai ser, né? E um pouco eu tenho que fazer o meu luto, né? E não tentar impor essa coisa pro outro. Mas isso é difícil, né? Se a gente está falando de coisas assim, a serem construídas de pouquinho em pouquinho. Né? Isso é uma construção Uhum. eterna, e não só sobre filhos, né? Sobre a vida, sobre o viver. Acho que essa ideia que você está trazendo da falta é muito importante, muito bonita, porque eu acho que ela resgata o que a gente estava falando lá do Winnicott, do suficiente. A gente não vai saber o que é o suficientemente bom. Eu não sei se o Winnicott tinha o intuito de dizer também o que era o suficientemente bom, mas que a ideia do suficiente fique, né? Que não é tudo, mas algo que seja suficiente e que a gente sabe que vai faltar. Porque até a ideia do faltar, das falhas, dos limites, entra como uma perseguição na cabeça dos pais que não conseguem fazer isso de forma natural. Ah, então eu vou falar não, porque eu tenho que falar não. Mas às vezes não é uma coisa que vem de dentro, né? Não é uma coisa da pessoa entender porque que é isso de limite, que é isso de falar não. Sim. E por que que isso desassossega, às vezes, os pais quando ouvem? Porque, às vezes, a gente está falando, se propõe a falar com uma pessoa que tenha, naquele momento, uma condição de mente minimamente coesa, ali, integrada, discriminada, com uma sensação, uma percepção de identidade. E a gente sabe que a gente não funciona assim a maior parte do tempo, né? E que nem sempre existe essa condição prévia. Às vezes, essa condição vai ser construída mesmo nessa função parental, ou na relação com os filhos, ou na relação com o parceiro. Então, isso para ter essa clareza de colocação de limite, eu preciso primeiro ter uma delimitação de eu muito clara. E nem sempre se tem, eu acho que o que a gente vê na maior parte das vezes é que não se tem. É confuso isso. Eu lembrei de conversar com uma paciente minha, ela que é minha paciente, ela tem um filhinho, mas dela ficar muito surpresa de cogitar o fato de que ela pudesse deixá-lo esperar, por exemplo, para amamentá-lo, quando ela já tivesse ido ao banheiro, dela ter essa percepção de que ela poderia ir ao banheiro primeiro e que aí ela se sentiria mais aliviada, fisicamente mais confortável para depois amamentá-lo. Eu lembro assim que foi uma surpresa muito grande para ela, que ela sentia assim que ele não podia esperar. Era um nível de identificação com o desamparo dele que ela ficava como ele, né? E ela ficava sustentando ali um desconforto físico, um desconforto emocional, porque ela sentia que ele não poderia sustentar, né? E aí é difícil isso, porque essa questão de limites, vocês falaram um pouquinho na abertura, né, do que é da firmeza, da gentileza, é difícil porque depende também um pouco dessa coesão interior, né, do que eu entendo que é importante, do que é necessário. A Carol falou desse provérbio, né, dessa ideia de que também é necessário uma aldeia. Eu fico pensando muito nisso também, das famílias estarem muito centradas na criança e não ter mais aquela ideia de uma vida centrada na família, né? De que ser algo compartilhado e não necessariamente só na criança, porque é muito difícil sustentar, é difícil para a criança também. Parece que a gente está atendendo tudo que a criança quer ali, mas na verdade não, porque ela fica com um lugar pesado de ocupar esse também, de ser o centro, de sustentar a relação dos pais, né? Uma tarefa grande. É interessante, por exemplo, quando a gente pode compartilhar, fazer algo que
todos querem fazer, ou que às vezes naquele momento é o papai que quer fazer, ou naquele momento é a mamãe que quer, aí naquele momento é a criança. Às vezes de tendo esse equilíbrio de olhar para um grupo, né? Trazer mais pessoas quando é possível trazer, né? É muito difícil esse lugar mais onipotente parental, né? De ficar nessa função de suprir tudo, de saber tudo, de oferecer tudo. É exaustivo, é uma coisa difícil demais de sustentar, né? Para todos os envolvidos. Inclusive, a hora que a coisa inverte, né? Eu fiquei aqui pensando tanto que, em alguma medida, isso também de querer encaixar na forma errada, né, na forma que o outro não encaixa, vale para a vida como um todo, porque a gente também faz isso com os nossos pais. Sim. Existe uma contrapartida nisso. E aí os pais também conseguirem falar, não, aqui eu não, isso aqui não, eu não encaixo aqui, não entro aqui dentro também. Sem que isso seja, né, um rompimento, deve ser uma tarefa muito difícil, porque aí é um jogo constante disso e de experimentar para ver se dá para caber, dá para dar uma apertadinha para ver se cabe ali, ou se tem coisa ali que realmente não vai dar, e o que a gente faz com essa parte que não vai dar, se a gente consegue achar uma outra forma junto. É um negócio muito complexo, né? E é uma ressignificação também, né, das nossas relações com os nossos pais internos, com os pais reais, né, quando eles estão presentes. Tem todo um processo também que eu acho que nesse exercício da parentalidade ele vai trazendo à tona, né? É interessante que você foi falando, eu fui lembrando de questões minhas com meu pai. Eu lembro muito um dia que caiu, eu estava já em análise, né, assim, com análise de alta frequência, e caiu uma ficha, porque eu estava vendo meu pai lavar uma louça, e me irritava muito o fato de que ele era muito avesso, né, hoje menos, mas muito avesso a essas coisas de casa, de serviço doméstico. E como ele tem 2 filhas, eu e minha irmã, eu ficava meio irritada naquele lugar, meio assim, mas por que a gente que tem que fazer, o minha irmã e minha mãe, só porque nós somos mulheres, né, eu tinha todo um protesto. E eu lembro de ver ele um dia lavando louça e caiu uma ficha para mim de observar que não era a mesma coisa lavar louça para ele e para mim. Eu olhava para ele e assim o desconforto dele, a irritação, né, toda a dimensão de algo negativo e pesado e difícil, assim, e eu observei aquilo e falei, gente, para mim lavar a louça não é isso. É não que eu ame, que eu fale assim, é o meu passatempo, mas é ok, eu até gosto, eu gosto de mexer com água, eu gosto de mexer com a espuma, passa rapidinho, né? Assim, não me incomoda. Aí eu entendi que não era a mesma coisa para ele e para mim. Então, por que eu tenho que esperar que seja, que ele tenha a mesma disponibilidade que eu, ou que, enfim, a gente vai dividir essa tarefa igualmente, na época eu morava com eles, né? Então não é igual e não precisa ser. Eu acho que a gente perde muito das relações quando a gente fica nessa insistência para equiparar, né, as pessoas a nós. E aí eu acho que entra também na dimensão até dos avós, né, para a gente receber esses avós, um pouco de entender que eles vão fazer diferente do que a gente faz e que tá tudo bem. É outra relação, né? A relação do Miguel com o avô, com a avó maternos, o avô, a avó paternos, são diferentes, né? Até as solicitações que ele faz para os avós, com 1 ano e meio, já são muito diferentes. Ele pede coisas para o vô que ele não pede para mim, porque ele sabe que é dele com o vô, que o avô que deixa, que o avô que faz. Isso é bom, eu acho que é positivo que seja diferente. A gente sofre muito nisso também de ficar tentando igualar muito, né? Adequar, ou se adequar àquilo que a blogueira lá, a influencer, está falando no Instagram, ou se adequar àquilo que a analista está falando, ou que a Mariana está falando aqui, ou que o meu pai propõe, ou adequar o filho àquilo que eu estou propondo. Isso é muito difícil. Aí eu acho que é como se a gente ficasse num cabo de guerra, né? E aí um pouco eu acho que é essa leveza de soltar e entender que vai ser assim. Às vezes, se eu tô com meu pai, eu vou lavar a louça e ele vai tomar um café. Isso talvez vá ser melhor. E não é assim, nossa, eu não sinto mais como se fosse um peso, né? Coitada de mim, que eu tenho que lavar, ele fica lá. É uma mudança de percepção, né? De que a gente é diferente, não é melhor ou pior. Tem outras coisas que ele faz, ele tem mais disponibilidade que eu, né? E faz para mim e me ajuda. Aí tento olhar para o que tem, não tanto para o que falta. Porque vai faltar, né? Olhar por outro vértice mesmo, né? Ah, então era verdade ou mentira? Porque a gente cai às vezes nisso, né? Ah, então aquilo que eu vivi vendo meu pai agora não é mais? Então não era falso? Eu acho que a gente só consegue às vezes talvez se movimentar, né? Assim, ver a cena por outros ângulos, que quer dizer, na verdade, um movimento interno, né? Que está se fazendo, de conseguir enxergar coisas que antes não era possível de enxergar. Essa constatação, né? De nós não somos iguais,
É uma constatação que a gente tem que, parece que todo dia, refazer várias vezes no dia, porque a gente faz isso. Outra que eu fiquei, quando você estava falando das expectativas que a gente tem com criança, para mim, assim, a gente acompanhar um bebezinho, né, de perto, igual eu estou acompanhando meu sobrinho, parece que vai cair umas fichas também, né, de gente, tem que aprender a fazer cocô. Tipo, não nasce com essa condição, né? Você tem que aprender. Eu lembrei agora do Instagram do pai, como que ele chama? Carol já me mandou o vídeo dele. É o que faz Zanke. É Zanke. Aí ele fica falando, como que é a palavra que ele usa? Uma review. É o unboxing. Unboxing, o review do primeiro mês, do segundo mês, do produto que chegou na casa dele, que é a filha. É tão legal as coisas que ele vai falando. Depois a gente pode mandar esse perfil também lá para os nossos apoiadores. E é interessante esse olhar de receptividade também, porque eu acho que é algo que a gente também pode aprender, tirar um pouco dos filhos, aprender com as crianças, que é esse olhar de curiosidade e curiosidade genuína, de não saber o que é e ficar intrigado, né? Assim, de olhar. É muito interessante isso. Eu vejo o Miguel fazendo isso, né? Ele chega num lugar ou ele chega perto de alguém e ele observa aquilo, né? Com esse olhar de curiosidade, de algum interesse. E isso é interessante de ter com os filhos também. Às vezes a gente alimentar essa curiosidade de ver o que é que está acontecendo, o que está sendo vivido, às vezes com menos pressa em ter uma resposta, né? Porque eu acho que isso um pouco, às vezes a gente quer muito. Acho que como analista, às vezes a gente quer muito mostrar serviço, às vezes como mãe, a gente quer muito acertar ou favorecer de alguma forma, né? Enfim. E aí, nesse de querer muito, desejar muito um resultado, às vezes a gente não atrapalha um pouco também a viver o processo, né? Eu tive uma cena bonita também com o Miguel de cair uma ficha, que foi um dia que eu estava passeando com ele no parque, que a gente mora aqui em frente, e eu tinha uma proposta ali, que a gente ia dar uma volta e que a gente ia chegar num certo ponto, que tinha uma coisa ali para ver. E ele parou no meio do caminho, ele estava começando a andar, ele andava devagar, ele parou no meio do caminho e ele não. E ele é como se ele tivesse empacado ali, né? E aí eu fui ver o que ele estava vendo, tinha umas formigas grandes carregando umas folhas nas costas, assim, fazendo uma fila. E ele estava seguindo essas formigas, ele estava achando isso muito interessante, né? Aí chegou um dado momento que eu parei, e o passeio foi esse. A gente ficou uns 40 minutos assistindo essas formigas com as folhas. O passeio não foi dar a volta no parque, né? A volta no parque era a minha proposta, a proposta da Mariana. A vivência do Miguel foi essa, de ter encontrado formigas e ter achado interessante ver as formigas. Então, acho que é também esse olhar, assim, de ter essa condição de parar, então a gente não vai dar a volta no parque, então já que a gente está aqui, é isso, o passeio é esse, porque eu acho que se eu fico sofrendo muito que o passeio precisaria ser o outro, aí não dá para eu aproveitar esse, porque esse parece um fracasso, né? Então eu fui no parque e fiquei parada num ponto, sentada no chão. Aí eu não vejo o que acontece ali, né? E a gente sofre, é sofrido esse lugar, né? De não conseguir abrir mão daquilo que a gente esperava, desejava, queria que fosse, né? E aí eu acho que é abrir mão da expectativa, abrir mão de uma certa rigidez e abrir mão de um pouco de narcisismo. Acho que tanto no sentido enquanto mãe ou enquanto analista do que a gente espera ver no outro, tem a ver com o que a gente espera ver no outro como resultado do que a gente fez. Vou compartilhar uma ficha que caiu em mim aqui agora, né, na conversa com vocês. Mari, te ouvindo falar sobre o seu pai, eu fiquei pensando numa situação que eu vivi com a minha mãe. E quando eu formei, não logo em seguida que teve a residência, mas assim que a residência acabou, eu comecei o consultório. E aí eu pedi supervisão para ela. Ela me deu supervisão por um tempo, até que ela terminou comigo, sabe? E ela virou para mim e falou: você não quer procurar uma outra pessoa? Eu acho que que a outra pessoa vai poder te oferecer um pouco mais do que você está procurando, e em vários sentidos. E eu entendi que ela estava me dizendo também que estava difícil para ela me ver sofrer ali, porque estava sofrendo, tinha alguns casos difíceis, e a gente sofre com os nossos pacientes também, né? E ela virou e me perguntou isso. E agora me veio essa memória. Eu não sei se em algum momento eu cheguei a pensar isso desse jeito. Enfim, não sei qual é a memória que veio, o que está sendo construído. Mas de que ali ela teve
um momento de generosidade, de abrir mão do narcisismo dela também, de ser uma mãe que vai dar conta de oferecer tudo. Precisa sair um pouco de cena para ter outras referências, para ter outras experiências. Se você for tudo, você vai estar limitando o crescimento, né? E achei aquilo tão interessante. Não acho que ela faça isso sempre, toda hora, e minha mãe seja perfeita. Tem horas que eu acho que foi difícil para ela fazer isso, mas ali eu acho que ela conseguiu. E eu também tive que criar algum recurso para ouvir isso sem me sentir rejeitada, né? Sem sentir que ela não queria estar lá comigo, para sentir isso como um crescimento. Sim. Isso não é uma coisa simples. Depende de abrir mão de um tanto de narcisismo, de um tanto de idealização ali também. Primeiro eu pensei assim, que interessante como os encontros possibilitam esses novos insights, né, Carol? Como você acabou de ter, né? É algo que nasceu aqui agora. E eu fiquei pensando do que a Mari falou, que é o que acho que a Mari estava falando. Cada uma vai pensar uma coisa do que o outro está falando, né? Eu fiquei muito focada, assim, no que você foi falando dele, olhando as formiguinhas. Me veio aquela expressão baby step. Baby step? Como que é? Steps? Baby steps. É tipo passo de formiguinha. E ele era muito mais fácil para ele se identificar com a formiga, né? Que é pequenininha, que está dando passinhos, assim como ele. Talvez os passos para chegar num outro lugar, numa outra rua, são os passos seus, né? O passo do adulto. E aí eu fiquei pensando tanto que é difícil, né, para os pais também, porque muitas vezes a gente pensa, a Carol colocou isso no roteiro, né? O que faz alguém querer ter filho? E aí isso a gente pode fazer essa pergunta para tantas outras coisas na vida, né? É uma escolha, o quão consciente é essa escolha, e quantas vezes a gente pensa num filho para preencher uma falta nossa, né? E eu acho que nesse seu exemplo, achei muito bonito, assim, que o filho vem para ser uma companhia, para andar com você, e você poder abrir mão dos seus passos para olhar para os passos que ele estava te apresentando ali, né? E que eu acho que isso também precisa de muito luto, né? Quando a gente vai idealizando que qualquer coisa que a gente vai fazer, o trabalho, o marido, o filho, vai vir para preencher uma falta nossa, e aí ele chega e apresenta muitas outras que a gente nem tinha sequer condição de pensar. Sim. Isso que você falou da escolha é interessante também pensar, né, nessa dimensão, e até nesse exemplo mesmo da Carol, né, da relação dela com a mãe na supervisão, que eu acho que acho que a gente imagina que escolha mais do que a gente de fato pode escolher, porque querendo ou não, não são só as circunstâncias que se impõem, a nossa personalidade se impõe também, o nosso eu, né, quem a gente é. E o que é possível a cada momento, o que não é possível. E isso também nessa função parental, né? Então é muito, por exemplo, aquela questão assim, ter ou não ter um filho, ou quando você tem, se você vai trabalhar ou se você não vai trabalhar, se você tem essa possibilidade de decidir. Na verdade, não tem, depende muito de quem você é, e quem a gente é não é uma coisa tão moldável assim, que eu posso me propor, assim, que eu vou seguir. Por exemplo, se eu ver lá as diretrizes de um curso sobre parentalidade, eu consiga pôr em prática aquelas diretrizes, mas na verdade não necessariamente, depende muito se aquilo ressoa em algo que é meu e faz um sentido próprio ou não. E às vezes é muito interessante, não é que não seja, pode ser que seja, pode ser que eu olhe aquilo e fale, nossa, é muito interessante. Por exemplo, eu tenho uma amiga muito querida, eles são um casal de amigos meus e do Rui, e eles mudaram para os Estados Unidos, eles têm um filho da mesma idade do nosso, a gente ficou grávida juntas, a gente compartilha muita coisa, a nossa médica foi a mesma, mas eles levam uma vida muito diferente da nossa, eles trabalham num rancho no Texas, eles trabalham com reprodução de cavalos, né, assim, e como o filho se insere nesse contexto, como que funciona de estar lá, não tem família lá, né, enfim, é muito diferente. Eu acho lindo, eu vejo às vezes as fotos, não é fácil, não é uma coisa só idealizada, ela compartilha, mas assim, eu não poderia fazer isso, Mariana, porque não é uma questão só de achar aquilo interessante, uma oferta interessante para a criança, por exemplo, viver no campo, mas não é uma coisa que eu conseguiria realizar. Então, acho que isso é importante também falar para os pais, que a gente vai oferecer algo que tem a ver com quem a gente é, e que depois também cada pessoa tem a sua busca, né, do que vai ser seu. A gente não precisa fechar isso, oferecer isso prontinho para a criança. Acho que nem seria bom, né? Na verdade, muito mais se passa
entre aspas, quase pela pele, pelo que se sente e compartilha, do que pelo que a gente fala, ensina, propõe, né? Você vê assim, não sei se vocês têm essa experiência com pacientinhos que começam pequenininhos e crescem, que eles não lembram das coisas que a gente falava para eles. Eles gostam de estar conosco. Eu tive uma pacientinha que esse dia estava perguntando, que ela começou muito pequena, com 2 aninhos, ela às vezes pergunta algumas coisas, mas o que ficou registrado para ela foi o nosso vínculo, foi o fato de essa disponibilidade afetiva, ela sentir, a forma como ela me percebe, né? Que se sustenta ao longo do tempo, mas não o que eu falava, as interpretações que eu fazia, as brincadeiras, enfim. Isso não fica fixado dessa forma, é muito mais quem a gente é naquela relação. E quanto mais a gente pode estar livre, menos a gente se exige, melhor, porque aí mais presente a gente fica, né? Até para ter ou não filhos, né? Que conversa gostosa. Assim, é um tema que se a gente dá vontade de ficar aqui, né? Dá vontade de não parar essa conversa. E antes da gente ir para a Caixa de Pandora, eu fiquei pensando que quem está nos ouvindo, a gente fala acho que pouco isso, né? Mas que eu acho que esse é um episódio que dá para compartilhar com qualquer pessoa. Assim, não precisa. Tem episódios que a gente faz que são mais nichados, né, da psicanálise. E acho que esse não. Então, assim, quem está ouvindo e que acha que pode esse assunto ser interessante para enviar para uma mãe, para um pai, para um professor, para uma amiga, né, que possa compartilhar, porque acho que a gente tocou aqui em pontos muito importantes. Mas vamos para a Caixa de Pandora, que ainda tem mais coisas. Vamos. O que você tem para a gente hoje, Mari? Eu pensei até nessa linha do que você falou de serem indicações mais amplas, não só dentro desse público psi. Eu pensei em 2 livros. Um é um livro sobre parentalidade, escrito para pais e mães. Não é uma leitura difícil, é um livro bem interessante. Eu às vezes indico no consultório e que traz esse viés. É de uma pesquisadora que foi em várias comunidades que vivem mais nesse formato de aldeia, né, que tem um pouco essas famílias e essas criações mais comunitárias, mais ancestrais, menos dessas regras, dessas iluminações ocidentais que a gente tem muito colocadas, e ela foi fazer esse estudo, né, de como que se dá essa parentalidade, e escreveu esse livro que chama A Arte Perdida de Educar, e é um livro bem interessante, leve de ler, fala um pouco sobre essa ideia de ir construindo uma parentalidade centrada na família, né, nessa necessidade também dos pais de descansarem, de fazerem algo para si, da criança também ser incluída na casa, nas tarefas. É um livro bem legal, assim, eu costumo indicar no consultório e as mães costumam gostar. Então, esse é um livro mais do tema, mas eu pensei num outro livro, que é um livro de literatura, mas que tem umas provocações interessantes, chama A Escola de Boas Mães. É uma distopia, ele tem uma visão assim mais caricata, exagerada, mas disso que a gente está falando dessas premissas de que uma mãe tenha que ser de uma certa forma, né? Muito idealizada, muito perfeita. E nessa distopia, as mães elas são presas por errarem, né? Se elas deixam a criança chorar um pouquinho, tem várias mães na história e cada uma cometeu um crime e aí elas têm que ir para essa escola de boas mães, que é uma prisão, e elas têm que aprender a serem boas mães. E é uma coisa, é bem interessante, porque o livro até um pouco, às vezes ele pode ser até um pouco pesado, assim, no que ele se propõe, mas no exagero ele coloca isso que às vezes socialmente a gente vive, né? Esse rigor, essa idealização, esse tem que ser. É um livro curtinho também, é bem legal de ler. Acho que são essas 2 indicações. Sabe o que eu lembrei aqui com esse livro? De um podcast que a gente ouvia que não existe mais, que é o Calcinha Larga. Que elas tinham um bloco no podcast de mãe de merda. E era muito bom. Eu gostei também do tom do livro, né? Pelo que você está contando, assim, aqueles exageros que a gente se identifica. Sim, e ela, assim, a mãe, a principal, né, que a gente vai seguindo na história, ela tem um momento, assim, no começo, quase como se fosse um colapso. Num momento em que ela tá doente, a filha tá doente, ela e o marido estão separados, ela tá sozinha nessa função, e ela tem algumas coisas que ela não consegue, né, ela toma uma atitude, e aí ela é julgada, ela passa por um juiz, por um julgamento pela atitude que ela tomou, e aí ela fica presa, e ela não pode ver a filha, e ela tem que ficar fazendo as terapias que ela tem que fazer. É muito interessante isso da gente ver também a dimensão desse julgamento, que às vezes é até interior, né? Como às vezes os pais ou as mães fazem consigo mesmos, né? De que
foi o que vocês falaram de ser suficiente, mas que às vezes não se pode falhar, né? Não pode errar. É bem interessante. Nossa, já vai para minha lista. Fiquei curiosa, com vontade de ler. Também. E você, Carol? Eu tenho uma tendência de usar a Caixa de Pandora como expressão das coisas que eu tô meio encantada, né? Então eu queria indicar a Carla Madeira para as pessoas, porque eu percebi. Eu amo. Ela é maravilhosa. Eu acho que ela tá ocupando o lugar de minha autora contemporânea preferida. De verdade. Ela passou a Helena Ferrante dentro de mim, eu acho que, né, nos meus critérios de avaliação aqui, ela ser brasileira conta um pouquinho. Mas, enfim, isso é uma bobagem. O ponto é que eu queria muito indicar o que ela escreve, porque ela escreve muito sobre tudo isso que a gente está falando nos 3 livros que ela tem, né? Que eu já li, que é o Tudo é Rio, Véspera e a Natureza da Mordida. Pensando o roteiro, eu lembrei muito da carta da Aurora para a Dalva, né, da mãe para a filha, que eu acho que é a parte mais bonita daquele livro. Do Tudo é Rio. Do Tudo é Rio. Mas durante a conversa me voltou o Véspera, né? E a relação entre os 2 irmãos com as figuras parentais, e, enfim, e a própria forma, a narrativa da história, como ela começa e como ela termina. Eu acho aquele livro muito a expressão disso tudo que a gente está conversando. Então, leiam Carla Madeira. Eu queria também falar de um livro que a Rô também deve querer indicar, que é o Manifesto Antimaternalista. Você viu que eu tinha colocado ele no roteiro, mas eu tirei. Aí eu acabei de ver que você colocou. A gente indica junto. Mas é um livro que a gente tem lido junto no grupo de estudos, que fala um pouco disso tudo também. E uma coisa que a gente não comentou durante o episódio, mas que estava na minha cabeça desde antes da gente começar a gravar, esse tema é tão da psicanálise que a gente fala muito disso, mesmo sem falar especificamente disso, né? E a gente tem um monte de episódio que fala sobre isso. Eu tinha feito uma listinha aqui de quais são, mas na verdade acho que tem muito mais do que esses, assim. Então, acho que eu vou ser ousada e falar, escutem o podcast, sabe? Sim. É tipo o que a gente gravou, a gente lançou essa semana o episódio de ansiedade, né? E que a gente fez até uma enquete lá no Instagram de, nossa, né? Por que até hoje a gente tá no 108, 9 episódios, a gente não falou de ansiedade? Porque, na verdade, a gente falou. A gente sempre estava falando, mas sem falar que estava falando, né? Acho que é parentalidade também. De alguma forma, sim. E você, Rô? Eu vou continuar aí na pegada da Vera Conelli com o podcast dela. Não sei se vocês já ouviram, que é Estranho Familiar. Vocês já ouviram, gente? É maravilhoso. Eu já ouvi todos os episódios, assim, é muito bom. Ainda tá, né, acontecendo. É lindo. Tem tudo com o que a gente está falando e eu acho que trazendo exemplos de famílias normais, né? Para a gente tirar essas ideias de que família é uma coisa construída e pronta, né? E aí ela vai falando lá do quanto que é muito mais interessante essas famílias reais que vão ali trazendo as histórias e a gente vai se surpreendendo por se identificar. Tô assistindo The Bear, que tem na Disney Plus, e assim, é maravilhoso. Gente, assistam The Bear, assistam. É também um impacto, conta a história de um chefe de cozinha, da família, daquele chefe de cozinha, e você vai vendo as implicações, né, de como cada um é e como que isso vai passando nas próximas gerações. É muito bom. Muito, muito, muito bom. Eu tô, assim, apaixonada. São 3 temporadas até o momento. Não sei se vai ter mais. E eu lembrei ontem da música Como Nossos Pais, da Elis Regina, que vai trazendo, né, isso que a gente faz, o mesmo ali, né, como os nossos pais, mas que também na música, se vocês prestarem atenção, tá falando o tempo todo que é um novo. Então, traz as duas ideias. Não vou cantar, não vou ler a letra da música, mas a música vai estar na nossa playlist que a gente tem no Spotify. É só colocar músicas do Desculpa Áudio Longo que vocês encontram todas as músicas que são citadas aqui. E é isso. Temos um episódio maravilhoso, Mari, que gostoso de receber. Que conversa boa. Sim. Também adorei. Eu estava meio apreensiva no começo, né? Pensando que seria difícil, mas é muito gostoso conversar com vocês. Foi uma experiência muito boa. E eu tenho ouvido muito o Pod, eu acho que é um trabalho muito rico esse que vocês estão fazendo, né? De divulgar essa psicanálise próxima, vivida, né? Sincera. É um trabalho muito importante. Muito obrigada, gente, pelo convite. Que coisa mais boa de ouvir. Muito bom ter você aqui com a gente. Muito, mesmo. Mari. Muito obrigada mesmo por tudo que você disse e por estar aqui com a gente. Sim. Foi muito bom rever o sentimento de UFTMers também. Sim. Muito bom.
Até a próxima! Até, gente. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida. E compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio!